vivo em facebook.com/Rádio Cidade Birubá e acolher o nosso convidado da manhã de hoje. O presidente Diogo traz aí um balanço do ano 2025 no Legislativo, né, as ações, um ano certamente desafiador, um ano de transição, um ano que teve, né, uma série de mudanças e culminou ontem com a eleição da nova mesa diretora da Câmara para o ano 2026, né, e a estreia também de um novo sistema de votação, né, visando aí a diminuição do consumo de papel, a celeridade dos processos e tudo mais. Então tem bastante coisa aí para a gente avaliar com o presidente Diogo. Mas primeiro agradecer a presença e deixar aí a sua saudação inicial. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Andrei, bom dia, Camargo, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Um prazer estar aqui. Presidente, nós tivemos aí uma transição de governo, né? Governo passado para esse governo, onde muita coisa mudou, pessoas mudaram, equipes mudaram, né? Pensamentos, formas de condução, formas de gestão foram mudadas, né? Porque pessoas pensam diferentes. E você teve o desafio lá no início do ano de assumir uma Câmara de Vereadores nova, né? No primeiro ano desta legislatura, no primeiro ano do governo do PL em Ibirubá, um partido que tem aí uma história no município e que chega, né, na gestão pública municipal pela primeira vez. E então, tudo novo, né? Partido novo, grupo político novo, pessoas novas, ideias novas. E dentro desse processo, a gente sabe que a gente imagina uma coisa e, às vezes, na prática, quando os desafios vão aparecendo, a gente vê como não é tão simples assim implementar uma cultura nova dentro de um espaço, né, onde tem outras ideias, onde tem outras pessoas. Eu queria que o senhor resgatasse, presidente Diogo, o seu início, né? A sua entrada no Poder Legislativo, a eleição que o conduziu à mesa diretora da Câmara e os primeiros 6 meses, né, da sua gestão. Que momentos o senhor elege assim como os mais desafiadores e precisaram realmente de muito trabalho, de muita dedicação? Pois bem, a eleição a minha eleição, então, como presidente, ela amparou-se na votação e fui convencido pela prefeita Jaqueline, presidente do partido Luciano Huever, e porque dos vereadores mais votados do município, apenas o Liberto ele assumiu a presidência em 2013, se não me engano. Dos outros vereadores mais votados, Fux, a Neia, o Oneide, o Giovanni e a Gesmari, desde o ano 2000, nenhum foi eleito presidente no primeiro ano de legislatura. Então, foi pedido para mim, os colegas foram convencidos a dar esse apoio, esse suporte. Então, fui eleito. Teve um pouco de suspense, porque tem que ter o sabor da conquista, né? Mas, enfim, assumi o desafio. Fui obrigado pela ordem a entregar minha carteira profissional, o meu token de acesso à Justiça Federal, Justiça Estadual, eles foram bloqueados. Então, foi um ano muito, muito difícil para mim. O Érico, meu pai, ele dizia: meu filho, o primeiro ano de uma nova legislatura é um ano de muito pepino, ele dizia, porque uma nova administração ela quer fazer muita coisa num curto espaço de tempo. Então, nesse mês de janeiro passado, tivemos 3 ou 4 sessões extraordinárias com projetos urgentes sendo votados. O Jair, assumindo a Secretaria da Fazenda, ele veio com muitas ideias novas. Tinham projetos que não vou saber nominá-los, né, mas alteração de um artigo defasado, de uma lei lá de 2014. Outro projeto, alteração, a inclusão de um parágrafo
numa lei de 2017. Pequenos ajustes, né, que foram sendo feitos pelo secretário. Então, nós tivemos, ao longo do ano, mas vamos falar dos primeiros 6 meses, eram dezenas de reuniões onde o secretário Jair e o jurídico, o Pedro Henrique e a Karina, eles vinham explicar para nós vereadores, tal projeto de lei, ele é feito desta forma, com base nisso, com base naquilo. Justamente para ajudar as comissões a formular os pareceres, né, e facilitar as votações. Então, teve algo impactante que foi a extinção da Secretaria de Indústria e Comércio e sua fusão com a Agricultura e a criação de alguns cargos de coordenador que foram muito polêmicos, né, no início do ano, que eu precisei desempatar, mas a maioria dos projetos de lei que foram aprovados, eles eram referentes justamente a ajustes da parte tributária, alguns projetos que permitiam um reparcelamento de débitos com a Fazenda, pequenos ajustes, né? Teve um projeto que levantou muita polêmica, que foi um que o colega André até a notificação extrajudicial dos inadimplentes, que foi uma determinação do STF para vou dizer, desinchar um pouquinho as varas da Fazenda Pública, porque todo o poder executivo ele ajuizava ações. Então, o ministro Barroso, na época, ele fez uma resolução dizendo, não, primeiro notifica. Com a notificação, se não pagar, protesta a dívida. Então foi esse projeto que trouxe muita polêmica também no início do ano, né? Que teve cerca de 200 protestos no mês de janeiro, tudo pessoas que já estavam sendo notificadas. Fica um pouco difícil lembrar todos os projetos, né? Mas aos poucos a gente vai lembrando assim alguns que trouxeram impacto, trouxeram polêmica, com algum colega indo para a tribuna falar, com as emissoras de rádio questionando nós sobre os impactos, né? Mas, enfim, esses primeiros 6 meses foram esses os pequenos desafios, né? O senhor certamente, quando chegou lá, queria implementar algumas melhorias, coisas que, no seu entendimento, eram necessárias para casa. Eu lembro que, inclusive, em uma visita que o senhor realizou em outras câmaras de vereadores, o senhor viu coisas que julgou importantes serem implementadas em Ibirubá. O senhor conseguiu, de fato, presidente, implementar isso que estava sendo visto como necessário? O Éder Bot, no início do ano, acho que lá por janeiro, fevereiro, eu recebi então a visita desse cidadão, o Éder. Ele se não me engano, não vou lembrar se é Campos Borges, ele foi prefeito do município por 2 ocasiões e era o representante então da Citar Informática. E foi lá, apresentou o trabalho dele e ele disse, olha, a gente sempre fica na dúvida. Chiapeta, perdão, prefeito Éder. A gente sempre fica na dúvida, poxa, os primeiros 2 meses ali, o que eu recebi de visita de pessoas vendendo. Serviço, produto. Oferecendo. E vamos ver. E ele falou, olha, nós temos o sistema implantado em diversas cidades. E até seria bom se você pudesse ir até uma Câmara de Vereadores de algumas dessas cidades, de preferência do mesmo padrão do Ibirubá, para dar uma olhada no nosso serviço e ver se o presidente da Câmara de tal município ele vai elogiar. Não, tranquilamente, né? Então, eu acho que foi no mês de maio ou junho, eu e o jurídico fomos a Sarandi, na Câmara de Vereadores, fomos lá conhecer a estrutura, o presidente ele não estava em viagem, mas a assessora dele nos levou até a sala de sessões,
uma Câmara de Vereadores bem maior que a de Birubá, né? Uma estrutura, 26 servidores eles têm. Tem bancada da oposição, bancada da situação, tem um servidor que trabalha só com compras. Aqui nós temos que fazer tudo um pouquinho. Nós temos que fazer portaria para nomear um dos efetivos dos concursados como fiscal de compras, né? Lá tem um que faz tudo. Então fomos lá Sarandi, a moça lá, a assessora, ela mostrou para nós o sistema, como funciona, a mesa de operações, onde ontem você pôde dar uma olhada, que a secretária a Angélica, ela vai tomando os comandos ali, de aparecer o painel de votações, e achamos interessante implementar. Então, ali por agosto, para ver, ele me visitou em fevereiro, em agosto, eu pude conversar com a Karina para ela preparar todo o ETP, se não me engano, estudo técnico preliminar da necessidade de implantar, a justificativa, fazer uma chamada de preços, né, onde só ele praticamente que apresentou. E realmente ontem demorou para chegar os tablets e os novos computadores da casa. Foram praticamente uns 2 meses para chegar. Então ontem chegaram os tablets, né? Então agora a sessão será informatizada. Vou dar o exemplo assim das mudanças. Eu tinha uma indicação, então eu falava para as assessoras, quero fazer uma indicação num quebra-mola. Elas digitavam, imprimiam, traziam para a minha mesa, eu assinava, pegava a assinatura de outros vereadores e ia para a secretária incluir na ordem do dia. Hoje, a assessoria faz a indicação, o presidente assina digitalmente. Então, eu tenho uma senha, eu vou lá no EPROC-Log, digito a senha, assinar eletronicamente. Aperto o botão, boto uma senha assinada eletronicamente, já está no sistema para a Angélica, só incluindo na ordem do dia, com a numeração. Então vai ajudar bastante, porque, por exemplo, o Gabriel estava em São Sebastião, a assessora, tu tem a senha, a assessora é um cargo de confiança, né, claro, então assina para mim esse arquivo. Então a assessora foi lá e assinou, sabe? Assim como o Poder Judiciário também, a assessoria tem a senha, né? Então, facilita, porque não precisa mais o vereador estar em casa, corre para a Câmara para assinar. Não. Agora, onde você está, tendo acesso a um computador ou até o telefone celular, você já pode fazer assinatura digital, né? Então, e no caso de uma sessão, ele pode acompanhar pelo tablet também? Sim, ontem nós acompanhamos tudo pelo tablet. Sim. Digo, mas se eu não... Um exemplo, o senhor falava que o vereador não estava na Câmara. Aí, ele pode fazer isso de casa? A sessão? Pode? A sessão? Não. A votação não. A sessão ele tem que estar ali. Tem que estar presente. Tem que ter o quórum. Tem que estar na Câmara de Vereadores. Então, realmente ontem o Éder até ele fez uma apresentação então do trabalho da EPROC-Log, está informática, dizendo que já estão em acho que 80 municípios, né? Então essa é o caminho. Qual foi o investimento, presidente? Eu não vou lembrar agora. Aproximado. 7 mil reais. Acho que é um valor mensal que é pago, mas... E o equipamento, custo do equipamento? O equipamento é outra empresa. Os tablets foi, acho que de Juí que veio, não é deles. Tá, comprou um programa e o equipamento de outra... Exato, se não me engano é isso aí. Os papéis só vão chegando na minha mesa, Karina, Bruna, Gisele, presidente, tá aqui. Como é que é a Karina me explicou bem como é que é a tarefa, muitas vezes, do presidente. Nomeia os assessores para resolver os problemas administrativos. Tanto, tipo, presidente, o que tu quer? Eu quero comprar tal coisa. Deixa com nós. Né? Assim como a prefeita também não vai ter tempo de saber detalhes das coisas. Tem que ter confiança na equipe, né? Mas, justamente, a Karina, a Bruna e a Gisele fizeram ali a parte das compras e do orçamento, vão lá para o Fabiano dá o aval, Fabiano, sim, o nosso financeiro, permite, esse valor aqui não é exagerado, está dentro do mercado, valor do mercado, né, e tudo. Então, não vou lembrar dos valores exatos, né? Mas eu lembro que até o Éder deu um desconto para nós ali, mas o valor era algo de comprar o sistema
eles dão assessoria, assistência, acho que é um valor mensal que é pago para eles, né? Certo. Se não me engano, isso aí. E- O investimento nos computadores, que foi um valor elevado, acho que uns 20 mil reais. Que, os computadores estavam defasados, né? Então foi comprado bastante computador. Tá? O que se faz necessário. Hoje, tu Sim. compra hoje, amanhã já está... Isso Para rodar esse sistema, né, É. presidente, para ele conseguir Também. ser operacionalizado, precisa um computador ou uma rede de computadores melhor, né? Isso. Mais os tablets, mais a mensalidade mensal aí. E tudo isso é para trazer economia, no fim das contas, de papel, porque é impressionante, né, a quantidade de papéis que vai por pasta em cada Sim. sessão ali para os vereadores. Sim. Isso tudo agora vai ser eliminado, né? O protocolo dos projetos, então, ele era feito no carimbo. A prefeitura vinha ali até às 11 horas da manhã, protocolava um projeto em urgência. Tinha que ser físico, né, Físico. presidente? Chegava ali o servidor lá da prefeitura para protocolar um projeto que a prefeita gostaria de votar. Exato. Daí agora vai ser tudo pelo sistema. Então não chega às 11 horas, bloqueia o sistema, não tem mais como incluir algo na ordem do dia, porque ele encerra ali. O protocolo é até tal horário, né? Eletronicamente. Sim. Então vai ajudar bastante também no... E o físico continua? Não. 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 Para a população que queira fazer o acesso aí, que não tenha essa disponibilidade de um tablet, um computador em casa, O físico, como tu dizes... alguma solicitação que o público em geral queira fazer na Câmara de Vereadores ainda pode ser No feita. site vai estar ali, talvez a ordem do dia. Boa pergunta, mas eu acredito que é difícil até... Porque eu vou dar um exemplo. Ontem, então, foi impressa a ordem do dia para eu assinar ela para ser colocada nas redes sociais. Futuramente, talvez vai aparecer ali a assinatura Digital. Assinatura eletrônica, algo do tipo, né? Mas é difícil a população chegar ali e, quero uma cópia física de alguma coisa. Aconteceu uma vez de uns servidores ir lá da prefeitura, queremos uma cópia de um projeto de lei. Eu não vou permitir. Por quê? Porque é um projeto de lei. Tá? Espera ir para as comissões, aí eu disponibilizo para vocês. Tem que ter primeira apreciação. Gostaria que primeiro os vereadores tivessem acesso, né? Sim. Mas assim, daí depois imprimir para eles, né? As servidoras imprimiram e para eles poderem apontar erros, o que eles entendiam. Mas é difícil alguém chegar lá e pedir cópia física de alguma coisa, é difícil. O senhor, nesta viagem que esteve junto à cidade de Sarandi, percebeu lá uma estrutura grande de pessoas trabalhando nesta Câmara de Vereadores, que o município é mais ou menos equivalente à população Ibirubá e Sarandi, né? Eu lembro que o senhor comentava de que era necessário se repensar a estrutura de pessoal, recursos humanos da nossa Câmara. E, inclusive, iniciou aí uma construção, né, de uma ideia de aumento de servidores na casa. Sim. Como é que está isso, presidente? Qual é a posição atual desta ideia? Colega Cristiano, então, acredito que vai dar seguimento ao concurso público, né? Porque a estrutura que eu encontrei na Câmara de Vereadores, dos concursados, os três, tanto a Rosane, a Angélica e o Fabiano, me pediram: presidente, precisamos de alguém efetivo. Porque, por exemplo, agora o Cristiano ele vai mudar praticamente 3 cargos de confiança. Então, vem pessoas novas para aprender novamente. Então, os próprios servidores, os efetivos diziam: presidente, isso aí é algo até desgastante para nós, porque todo ano nós temos que ensinar algumas pessoas a fazer algumas coisas. Começa do zero, né? Do zero. Então, no mês de janeiro, a Rosane e o Fabiano eles tiraram uma semana de férias, que eles estavam férias do ano passado, e me surpreendi, porque eu cheguei na Câmara um dia, a Rosane estava lá na quarta, o Fabiano também. Eu falei: vocês não estão de férias, nossas férias são assim. Se nós não fazer as coisas, ninguém faz. Sim. Então, na quarta-feira, estavam eles lá ajeitando o pagamento, ajeitando um monte de coisas. Da mesma forma, a Angélica também. Sobrecarregada, um monte de atribuições que ela dividia com as assessoras parlamentares, né? Mas... Perfeito, né? Notei muitas vezes que
Nas compras, então, é necessário 3 servidores para fazer, e um deles tem que ser concursado. E algumas vezes um dos concursados passava para o outro passava para o outro, porque era muita atribuição. As atribuições iniciais deles eram de 2002, se não me engano, 2004, do primeiro concurso. Muita coisa houveram muitas inovações nesse tempo, então a tecnologia avançou bastante, então muitas atribuições ali estão um pouquinho defasadas. Então precisamos de pessoas novas para fazer algumas coisas ali. E novamente, vai ficar talvez 2 ali com o Fabiano e com a Rosane na parte financeira, porque é uma papelada. A Camille deve saber lá como é o serviço deles, trabalham o dia inteiro, e nas férias eles vão se ajustando ali, né? E dali a pouco até dá para pensar na diminuição de algum cargo de confiança, com algum dos concursados podendo desempenhar alguma função também de assessoria parlamentar, né? Perfeito. Presidente Diogo, nós tivemos aí uma das situações mais chatas, tristes, lamentáveis do ano, foram através de redes sociais, né? Onde aqui em Ibirubá havia um perfil, né, no Facebook que estava atacando, colocando situações ali e deixando realmente uma preocupação muito grande no ar. E muitas das postagens, muitos direcionamentos das críticas vieram para você, para o Poder Legislativo, né, para essa estrutura em volta da sua pessoa. E aí eu queria saber o que o senhor deve tomar de atitude frente a isso, qual é a situação atual. Esse perfil agora já está fora do ar, né, mas todo o dano, toda a situação gerada, ela ficou, né, as pessoas atingidas, elas querem saber quem é essa pessoa, querem saber mais, né, com profundidade aí o que está por trás disso, por que isso foi feito da forma que foi feito, né? E eu sei que para você também foram momentos assim bem complicados, né, de ter que defender não só a sua pessoa, mas também as pessoas que estavam em torno de você ali, desses ataques que vinham de forma muito covarde, né, sem uma identificação. O Poder Executivo, então, ele se sentiu mais atingido que o Legislativo, e eles ingressaram com uma ação para remoção do perfil ou bloqueio, né? E assim, nós íamos acompanhando ali os ataques, muita mentira, muita insinuação maldosa, algumas coisas desagradáveis ali, né? E realmente machuca, porque a gente quer... Tudo na vida nós podemos ter um jeito de resposta. Agora nós vamos responder para quem? Porque a pessoa estava escondida atrás de um perfil fake. Uma pessoa com muita mágoa da administração e do Poder Legislativo. Desconfiamos de alguém que gostaria de estar ali e não conseguiu. Então fica, o que eu vou fazer agora? Eu perdi. Eu vou atacar, vou inventar mentiras. Fiz um curso no ano, insinuação de que eu dividi suíte com o assessor jurídico, umas coisas, olha, umas bobagens, né? E se fosse verdade, que problema teria? Tá? Até teve vereadores viajaram a Porto Alegre e dividiram suíte, normal, dividir quarto, né? Para economizar no hotel, não tem problema nenhum. Mas eram ataques muito direcionados à minha pessoa. E a população tem que saber uma coisa: se o perfil foi bloqueado, é porque era mentira. O próprio Poder Judiciário, o despacho judicial, a ação tramita em segredo de justiça, mas o despacho judicial olha, as informações veiculadas no perfil são desprovidas de veracidade, são mentiras, né? São inverdades. Então vou bloquear, né? Até porque o juiz ele sabe o que está acontecendo, né? Tá? E alguma coisa, alguma invasão da esfera pública das pessoas, isso aí não é uma coisa digna, não é uma coisa respeitosa, né?
Muito pelo contrário. Então, foi bloqueado e a Polícia Civil também, no inquérito também de segredo de justiça, também estão trabalhando para encontrar os autores, né? O senhor acredita em mais de um autor? Sim, acreditamos. Algumas informações já chegaram até nós, né, de alguns possíveis autores do perfil, patrocinadores, né, pessoas que... Alimentavam. Exato. E teve ataque para tudo quanto é lado, ataque para Cotribá, para o Lions, para União Agrocomercial, para, enfim, para algumas pessoas... Sindicato. Hospital. Exato. Servidores do Poder Executivo, minha assessoria, olha, foi um pesadelo. Mas era muito triste, assim, a gente vê nas curtidas e comentários lá, professor do IFE, conselheiro tutelar, pessoas que a gente espera que tenham um nível moral elevado, mas estavam lá rindo e dizendo, ai, que bacana ver um perfil falando esse tipo de coisa. Então, é uma decadência moral muito grande aí na nossa sociedade, né? E a gente lamenta. Mas os responsáveis irão pagar, cedo ou tarde, né? Ótimo. Presidente Diogo, na sua trajetória aí, né? Falamos dos primeiros 6 meses, agora vamos para a segunda parte do ano, né? Essa questão... O segundo tempo. O segundo tempo, né? Onde depois de passar ali os primeiros meses, né? Adaptação, então a equipe já ciente e podendo operacionalizar tudo, né? Já treinados e tudo mais. Aí vem a segunda parte do ano, onde o senhor tem aí alguns momentos de ter que dar uma arrefecida no clima, né? Porque a gente lembra aí das disputas, das tribunas, das falas, né? Da oposição em situação. Eu faço os recortes aqui das tribunas do André Ferreira e do Cristiano Pinheiro, né? Que um respondendo o outro. O senhor sempre pedindo, né, o equilíbrio, o uso responsável do espaço democrático, né? E o que naquele momento ali o senhor buscava, né, de uma forma efetiva para ficar marcado na sua gestão? Teve um momento ali que foi um pouco desagradável entre os colegas vereadores, né, de também ataques pessoais na tribuna, em que o Érico, consultei meu pai, né, e ele falou, olha meu filho, no tempo do Alberi e do Tuta, eles discutiam ideias, eles não faziam ataques pessoais um para o outro. E tentei levar isso para os colegas, olha, colegas, vamos atacar ideias. E até um dia que o colega André também falou alguma coisa a respeito de diárias, eu tentei dar o exemplo, peguei a tribuna e olha, colega, eu vou atacar as suas ideias, né? E rebati. E depois da tribuna fomos lá, apertamos a mão, né? Até porque entendo que não fui desrespeitoso, né? Mas respondi ele na forma como eu entendia. Mas as coisas foram se acalmando, até o próprio poder executivo também pediu para parar um pouquinho as polêmicas, evitar alguns ataques, algumas respostas, porque a tribuna estava virando a atração principal da sessão legislativa, onde, na verdade, deveríamos estar preocupados justamente com os projetos ali votados, né? Então, tive que, em alguns momentos, chamar os colegas vereadores para a sala para conversar, tive que dar uma advertência para um colega, né? Porque tem que pedir a palavra ao presidente. O presidente pode caçar a palavra em caso de excessos. Aconteceu uma circunstância ali muito triste, né? Então, foram momentos assim que eu aprendi. Mas, digo, todos os colegas que extrapolaram um pouquinho, eles em algum momento eles chegaram para mim, presidente, desculpa, a tua gestão está sendo muito boa, a gente fica de cabeça quente, a gente explode num momento que não deveria e estamos arrependidos de tal forma. Então, isso eu posso dizer que o
o clima dos vereadores, né, ele é positivo, né, tá? Muitas vezes a câmera está filmando a tribuna, o vereador extrapola um pouquinho, mas o vereador sai, ele vai lá e aperta a mão do colega que ele respondeu, né? E, enfim, faz parte de um debate. Mas esse segundo semestre ele foi marcado por 3 sessões de muito impacto, que foi a referente a Júlio Rosa, em que houve a convocação do secretário Jair para responder à população, a sessão em que os professores foram lá fazer um protesto das falas de um vereador que disse que estava faltando merenda escolar para as crianças, e a outra sessão referente a um relatório da saúde que apontava os gastos excessivos com fisioterapia e psicólogos e psicopedagogos. Então essas 3 sessões contaram com a participação de muitas pessoas da nossa população, e teve momentos em que eu tive que pedir atenção porque haviam vaias, porque haviam aplausos, né? E, em geral, no regimento está ali que não pode haver interferência do público com os vereadores, né? Perfeito, eu lembrei agora destas 3 sessões aí que o presidente se refere, né? A sessão da Júlio Rosa foi realmente uma sessão aí tensa, né? Não diferente a sessão que esteve lá toda a equipe da Secretaria de Educação, né? Para também mostrar, e eu acho que isso, no fim das contas, presidente Diogo, é o papel do espaço legislativo, da Casa do Povo, né? Sim. Quando a população se sente provocada e se sente, de certa forma, prejudicada até, ela vai até os assentos, ela toma os assentos, ela vai acompanhar o que está acontecendo, né? E assim como acontece nas homenagens também, a gente presenciou várias ali onde a casa esteve lotada, né? Então são momentos que traduzem exatamente o sentido, né, da gente chamar de Casa do Povo. É quando a população toma os assentos, né, e acompanha, olha, né, pro rosto do seu vereador, olha para o rosto de cada vereador e tem ali, né, a sua representatividade ou não, né, sendo acolhida. E para além desta discussão, presidente Diogo, nós tivemos aí, né, algumas determinações, alguns planejamentos, né? E eu queria a sua avaliação enquanto vereador agora, e não somente enquanto presidente da Câmara, né? Nós tivemos um ano complicado em Ibirubá, nós tivemos um ano, né, onde a gestão ela buscou acertar alguns processos dentro da saúde, aí fazer um olhar mais apurado sobre o que estava sendo gasto, se estava dando resultado aquele gasto ou não estava, né? A Secretaria de Obras teve também ali um início de ano bem complicado, com falta de máquinas, com falta de equipamentos, né? E limitações em todas as áreas. Tivemos aí a área da educação também, né? Tendo que rever transporte escolar, tendo que rever linhas, tendo que fazer aí um novo planejamento em cima dos recursos que tinha. E aí o município, ao longo dos meses, foi, né, as melancias foram se ajeitando ali na carroça e a coisa agora termina, né, de uma forma mais tranquila, entre aspas, porque nós temos aí dinheiro em caixa hoje. Vem esse questionamento sempre da população, né? O dinheiro em caixa hoje, o recurso que sobra no caixa da prefeitura, ele deixou de ser aplicado em alguma área, ou o município ele precisa virar o ano com esse recurso em caixa, né? Porque ele precisa desta saúde financeira. São sempre opiniões divergentes. Um que diz que o município não foi criado para dar lucro, né? Que o que é gerado de recursos e impostos deve ser retornado para a comunidade, e outro que diz que não, que a gente precisa primeiro fazer sobrar para depois poder investir. Qual é a leitura do vereador Diogo nesse cenário? Pois bem, a prefeitura, então, acredito, teve um superávit, muito por questões de economia. Alguns contratos foram revistos, de acordo com o relatório feito da transição, haviam gastos excessivos feitos pela administração anterior, que foram reanalisados, mas
eu tive acesso a um outro documento da Secretaria da Fazenda, onde falava sobre a queda da arrecadação do ICMS. O valor enfim, os valores que giravam nas empresas do município de 2023 para 2025 sofreram uma diminuição considerável, o que significa menos recursos para o município. Então, acredito que, quer dizer, nós queremos ter uma safra boa para o pessoal conseguir empatar ou diminuir os prejuízos dos anos anteriores e que as nossas empresas possam continuar contratando pessoas, girando. Tivemos notícias de demissão aí de uma empresa aqui do município, né? Isso traz um impacto, mas eu acredito numa gestão responsável da prefeita Jaqueline. Esse recurso em caixa, ele será investido em algo para a população nós estamos agora em dezembro, né? No ano que vem, 2026, mas nos assusta saber que o nosso município está gastando 35% do orçamento com a saúde, sendo que pela Constituição seriam 15%. Então é assombroso os valores destinados ao Comaja, né? Então ali a suspeita até de crime, de improbidade. Então isso a administração do secretário Rogério ela está tratando, porque não podemos admitir isso. Um exagero de atendimentos sem comprovação. Então isso tudo nos assusta, mas relembrando, em abril nós antecipamos os recursos do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Acredito que 1.100.000, 700 mil reais foram adquiridos 2 máquinas e 400 mil foram repassados para a saúde no mês de setembro. Os recursos eles vão para o Caixa Livre. Agora, essa semana ou na próxima, estaremos devolvendo mais 400 mil para a administração. Então, tudo são valores que o Poder Executivo, acreditamos, vai fazer um bom investimento. Até bacana também, vou questionar a prefeita sobre esse valor em caixa, que será destinado a alguma secretaria específica, né, ou para tapar algum furo, ou para algum investimento novo, aquisição de alguma nova área, né, mas nosso trabalho realmente é fiscalizar, é saber aonde vai esse valor. Mas o que sabemos é que quando uma secretaria ela estoura o seu orçamento anual, a prefeitura, o executivo, ele precisa fazer uma readequação, dali a pouco até de pegar dinheiro de outras secretarias para passar para essa. Porque eles fazem uma previsão anual, né, previsão orçamentária. Então, são tudo questionamentos que teremos oportunidade de falar com a nossa prefeita. Até daqui a pouco eu vou estar lá no gabinete, com o Tuta e com ela, para trocar uma ideia, né, sobre algumas coisas. Quanto está sobrando hoje, presidente Diogo, no orçamento da Câmara, e o que o senhor pretende fazer com este valor? O valor nós não temos muita escolha, nós temos que devolver ao Executivo, né? Nós não gastamos 50% do valor que é passado para nós. A Câmara ela não consegue, nem que queira gasta todo o valor, acho que é 4% do orçamento que vai para nós ali. Seriam 7, acho que vem 4 e não gastamos tudo, nem metade. Os valores estão retornando ao Executivo, né? Mas vai para o Caixa Livre. Então a administração vai tomar a destinação dele, né? Até hoje nós temos empenhado aqui na Câmara de Vereadores, ano 2025, 2.946.000 de valores empenhados, e valores já liquidados, pagos, R$2.760.000. Em 2024 nós tivemos 2.935.000 e no ano de 2023
foi rompida aí a casa dos 3 milhões, né? 3 milhões e 64 mil reais entre valores empenhados e pagos. Poxa. Então o senhor está com hoje o número mais econômico aí. Ainda falta algumas coisinhas rodar até, né? O dia 20, eu não sei qual é o dia do fechamento do financeiro, 20? Dia 20. 20 fecha o caixa. Uma coisa que ajudou muito foi a resolução da Dia presidente 19, Patrícia. então, né? Dia 20 é sábado. Isso. A resolução limitando as diárias ao valor de 18 mil reais por vereador, né? Então... Ninguém pediu para passar desse valor? Não, quando chegou os 17.700 ou 17.800, 2 vereadores chegaram. Presidente, agora? Eu falei, agora terminou. Agora vocês vão ter que fazer um pedido por escrito, eu vou negar e daí vai para o plenário. Para o plenário decidir, por maioria simples, né? Uhum. E daí a maioria dos colegas, olha, vamos votar contra. Os colegas foram dissuadidos, então, da pretensão. Ninguém tentou Não. fazer aí a experiência de passar pela votação, né? Exato. Para ver se poderia pegar mais recursos Exato. em diárias ou não. Isto mesmo. Então, Diogo, vai ser um ano, né, onde a Câmara deixa um investimento importante aí, né, qualificando o seu trabalho, melhorando o fluxo, né, das informações que passam ali por dentro da Câmara, né, através da digitalização dos processos nas sessões e tudo mais. E é um ano em que o município, né, teve uma queda na arrecadação, a Câmara de Vereadores também teve que puxar o freio de mão. No balanço geral, no cômputo geral, aí, qual é o sentimento que o senhor tem nesse momento aí, passados os 12 meses, os momentos ruins, né, as crises que houve, e agora podendo já projetar a passagem do bastão para o Cristiano Pinheiro? Um sentimento de gratidão pela equipe, porque a colega Karina, então, ela presta uma assessoria para a Câmara desde 2023. O vereador Zalo contratou a assessoria dela, depois a Patrícia manteve e eu mantive. Então ela tem uma leitura muito técnica a respeito do que é uma presidência do Legislativo. Porque além de ser um gestor administrativo, eu sou um gestor político. Então muitas vezes ela teve que fazer um trabalho na equipe lá no jurídico, Leandro, as assessoras, a Gisele, a Bruna e a Luciana, de dizer, olha... nós não podemos ficar levando pequenos problemas para o presidente, porque o presidente ele tem problemas para resolver com os vereadores, com a família dele, com o poder executivo, com os eleitores, com os eventos em geral que são próprios do cargo. Representatividade, né? Exato. Então ele não vai ter tempo. Tá faltando café, sabe? O presidente tá faltando café. Resolve o problema para o presidente, tá? Então, isso eu pude confiar na minha equipe. Então, fica essa gratidão aí. Tá faltando qualquer material que faltou na Câmara. Presidente, vamos fazer o ETP, então tá faltando isso, vamos fazer uma chamada, né, nos mercados aí. Tranquilo, vinha o papel para eu assinar, tava ali para que isso e aquilo. Tem que confiar na equipe. Então, a gratidão aos assessores, assessoria, gratidão à Angélica, ao Fabiana Rosane, porque realmente eles têm uma experiência muito grande. E quando eu pensei na criação de cargos, que foi unânime, também penso na saúde mental desses concursados, porque teve momentos ali em que você chega e estava uma servidora chorando. O que aconteceu? Meu pai está hospitalizado. Tá. Vai para casa. Vai para casa. Não tem condições de ficar aqui chorando. Então, a servidora vai para casa. Outra servidora com uma licença de saúde. Então, ficou o Fabiano, no momento assim, estava sozinho lá. Então, precisa ter mais servidores para ajudar eles. Então, fica também um agradecimento a todos os colegas vereadores, porque, por mais que com alguns a gente teve farpas, foram momentâneas, e nada que uma boa conversa não resolva. Eu digo assim que vou criar amizades ali dentro, né? Além da parceria que temos fora, porque a gente vê que cada um quer lutar pelo seu espaço, cada um quer fazer o seu trabalho, tem uma plataforma eleitoral
né? Um aos esportes, um à saúde. A gente tem que respeitar os colegas, né? E o Poder Executivo foi um grande parceiro, talvez nós tenhamos sido mais parceiros deles, porque justamente eles precisavam, nos convenciam a necessidade da aprovação de um projeto. Então, sempre tivemos essa assessoria de, vai ter a votação do projeto, vai ter. Então, reúna todos os vereadores, que nós vamos aí conversar com eles. Aí desciam alguns servidores da secretária Viviane, descia lá sobre a criação de um cargo, criação de alguns cargos auxiliar, de algum cadastro reserva, porque tinham 20, o pessoal foi desistindo, então nós tínhamos que criar novamente. Fonoaudiólogo, dentista, não vou lembrar todos, mas sempre havia essa reunião com os vereadores para não ter polêmica, né, para não ter discussão à noite, para não ter pedido de vistas, não ter emendas. Então, a maioria dos vereadores, eles compreenderam que eram projetos para o município, não eram projetos eleitoreiros, né? Perfeito. Então, fica... Presidente, tem mensagens aqui. O Wagner Oliveira diz que o presidente Diogo foi o presidente que seguiu à risca o regimento, muito técnico e objetivo. Parabéns pela condução. Querido Wagner. Luciana Souza também manda os parabéns ao presidente pela sua condução frente à Câmara de Vereadores, gestão marcada por sua liderança, moderação e diálogo. Foi um prazer colaborar. Desejo Obrigado. muita sorte e sucesso contínuo na nova caminhada. Querida. E a Bruna Brandão também deixa os parabéns ao presidente Diogo. Foi uma honra trabalhar com o senhor. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue alcançando ainda mais sucesso. Querida. Tá? Então, o pessoal aí tem este sentimento, Diogo, Sim. e você certamente, né, tem mais uma página no seu currículo enquanto ibirubense agora, né? A foto lá na Galeria dos Presidentes, onde o seu pai já está, né? E isso é pela primeira vez que acontece aqui no município, né? De o pai e agora a sucessão, o filho, estarem dividindo lá o mesmo painel, né? Na Galeria de Presidentes. É uma construção que precisa de muito entendimento, muito apoio, né? Sozinho a gente não consegue chegar. E no mais é uma conquista que eu acredito que quando o senhor olha para trás, né, faz aí o balanço do seu ano, faz o balanço da sua vida até agora, né, de tudo que o senhor realizou, acaba sendo tudo, ou a grande parte, mais positivo do que os erros, né? Com certeza. No fim, é disso que a gente vive. Somos falhos, humanos, temos os momentos em que a gente vai tomar uma decisão e talvez, se pudesse, mudaria ela. Mas é inerente ao ser humano, né? Verdade. No fim das contas, o que vale é esse legado que fica, né? E o seu legado, imagino eu aqui olhando pelas mensagens, pelas manifestações das pessoas, é o legado do presidente que botou o regulamento embaixo do braço e quis fazer tudo, né, dentro daquilo que mandava fazer aí no regimento, né? Ou seja, no manual de como conduzir as sessões, né, e o Poder Legislativo, o senhor buscou seguir à risca. Tentamos. Né? Não vamos agradar todo mundo, muito pelo contrário. Como diz o presidente Luciano Huber, o segredo do sucesso ele não sabe. Mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Né? Se você tentar agradar todo mundo, você vai fracassar. Então, eu tomo isso por lição, né? Quando tomar uma decisão, vai em frente com ela, vai ter 10 pessoas que vão criticar, vão falar mal, mas o tempo vai dizer se estava certo ou errado, né? Então, temos que ter essa paciência, né? O tempo vai responder algumas coisas. Mas é isso aí, né? Da eleição de ontem, presidente, um momento de 2 chapas se inscreverem. Sim. Há bastante tempo, eu não lembro assim de uma eleição recente que teve 2 candidatos aí a presidente da Câmara de Vereadores. O que isso significa? Significa 2 posições muito firmes dentro da Câmara de Vereadores. Recebi a visita, então, da oposição, liderados pela colega Gesmari, de presidente. Nós sabemos que estamos em minoria, mas nós queremos reforçar nosso papel de oposição, né? Então colocaremos uma chapa, né? Então eu achei muito respeitoso a posição deles.
de dizer, olha, temos voz aqui dentro, somos cinco pessoas, então, que têm uma linha de pensamento contrária em prol do município, eles são totalmente a favor do que está acontecendo. Mas é uma linha de pensamento diferente, né? E eu achei muito, muito bacana, muito respeitoso, assim, eles colocar a chapa, sabendo que a votação seria 6-5. Se alguém se abstivesse, a Gesmari seria a presidente pela idade, né? Porque ela é mais velha que o Cristiano, né? Então foi não vou dizer que foi um jogo de cartas marcadas, mas a situação também tinha sua posição firmada ali, né? Com muito diálogo, muita conversa para, sim, a presidência do segundo ano. Então tínhamos 3 pretendentes, fomos trabalhando, conversando, ajustando ali. Então, colega Cristiano, a tua vez, então, teu momento. E o colega Cristiano, desejo toda a sorte do mundo, né? Vou ter a oportunidade de uma sessão solene, então, de eu transmitir para ele o cargo, com a família dele lá presente. Esperamos que a imprensa esteja lá também para prestigiar ele. E sei que ele vai poder contar comigo. Ontem ele falou, vou precisar ligar para você para tirar algumas dúvidas, ver como você resolveu isso, e estaria à disposição dele, né? Assim como estaria à disposição da Gesmari, né? Que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito por toda a história que eu tenho ao lado do marido dela, do Carlos, né? Uma pessoa que eu admiro muito, que eu pude ajudar em alguns momentos, fui ajudado também. Então é isso aí, né? Me chamou a atenção 2 pontos, presidente. O primeiro, então, de não ter aí nenhum representante da oposição na futura mesa diretora da Câmara, né? É PL e MDB, os 2 partidos hoje que dão sustentação, né? Então, esse ponto eu imagino que diga muita coisa, né, sobre talvez um certo distanciamento que possa acontecer aí no ano que vem, né, da bancada de situação e de oposição, porque na mesa diretora não há ninguém do Progressistas e nem o representante do Republicanos. E outro fator que me chamou a atenção também é que na relação de vereadores mais votados, que nós tivemos aí nas eleições de 2024, nós vimos aí o Eduardo Artmann bem posicionado, né? E imaginava eu aqui com meus botões que seria natural ser dele, né? Agora esse espaço do segundo ano. Por que essas questões acabaram acontecendo, presidente? Muito diálogo entre os partidos, né? Que o MDB gostaria dessa representatividade no segundo ano de 2026. Então nós respeitamos, né? E a tendência no 2027 talvez seja o PL colocar mais um candidato à presidência da Câmara. Então teve muito diálogo, um pedido do MDB, o segundo ano nós gostaríamos de ter. Então foi tudo construído, foi aceito por nós, né? Então deu tudo certo. Referente às chapas, nós consultamos o IGAN, e o IGAN ele deu um parecer para nós, recomendando um respeito aos princípios da transparência e da lealdade, de um vereador não poder constar em 2 chapas, até porque fica contraditório. Então ontem, quando nós trancamos os 11 na salinha, foi colocados os papéis das chapas, os candidatos, a Gesmari olhou para Eduardo, quer fazer parte da minha chapa? Do Eduardo, não, eu estarei na chapa do Cristiano. Letícia quer fazer parte da chapa do Cristiano? Não, vou estar na chapa da Gesmari. Então assim foi construído ali. Mas nós tentaríamos alterar o regimento para o protocolo das chapas ser feito até às 10 da manhã, né, para evitar surpresas, né, Debates ali no momento em que as coisas já estão... Exato, as chapas foram construídas praticamente lá dentro da salinha, né? Então são coisas que é um vácuo que nós tentaríamos mudar, né? Para evitar surpresas e discussões na hora lá e tudo. Perfeito. Mas dessa vez foi muito pacífico, foi muito tranquilo, assim. Exatamente, né? Só para ilustrar o que eu estava colocando antes, né? O Diogo foi o vereador mais votado, 737 votos. Depois a Gesmari, 663 votos. O Eduardo Artmann em terceiro, com 650 votos, né? Na sequência vem o Tripa, com 564. O Giovanni, o Canja, e aí em sexto lugar o Pinheiro, né? Então o Pinheiro ele consegue, através, como disse o Diogo, aí, do diálogo, da construção,
chegar no segundo ano já como o presidente da Câmara de Vereadores, o que é uma conquista importante. Foi mais votado do MDB, ele, né? Teve essa conversa, né? Sou mais votado do meu partido, né? A colega Marisa pegou e aceitou, né? Tudo tranquilo. Legal. Diogo, deixa o espaço e a palavra final contigo, uma mensagem de Natal para a nossa comunidade e agradecer aí a disponibilidade, né? Todo o respeito nesse ano de 2025 e deixar a Rádio Cidade, o Jornal Alto Jacuí sempre à disposição para quando o Legislativo e quando a sua pessoa precisar também. Então fica um agradecimento à Rádio Cidade, ao Alto Jacuí, a toda a tua equipe. Desejamos o retorno do Cristiano, então as atividades tão logo seja possível. Nosso Pai do Céu permita então que ele retorne, né, ao seu trabalho. Uma grande parceira da Câmara de Vereadores, né? Nós estamos muito satisfeitos com o trabalho de vocês. Sexta-feira o Jornal Alto Jacuí é disputado lá na Câmara para nós lermos tudo que circula nas páginas, né? E somos defensores da imprensa, podemos de vez em quando discordar de alguma coisa, mas o diálogo é o melhor caminho, né? Estamos sempre à disposição. E a comunidade birubense, ela tem que, eu sempre vou dizer, tem que ter esperança, tem que ter fé. Ontem tivemos uma chuva abençoada aí. O Érico, meu pai, estava na Câmara, falou: nossa, essa chuva aí sem pedra, né? Essa chuva aí é maravilhosa. Isso vai trazendo alento, vai trazendo esperança para o agricultor, né? Que dias melhores virão, né? Então fica aqui um Feliz Natal, um próspero 2026. Estaremos na Câmara de Vereadores à disposição da população para indicações, para reclamações, né? Todo dia alguém vem mandar uma mensagem: ó, preciso disso, com quem eu falo, como consigo tal coisa, e nós vamos dando um direcionamento, né? Então fica essa mensagem para nossa população aí. Tá. Legal. Obrigado ao presidente Diogo Bandarro Nogueira, Poder Legislativo. Vanderlei Santos de Souza manda um abraço aqui, bom dia, um ótimo trabalho, vereador Diogo. Um grande abraço. Esse colorado, diz aqui o Vande, né? Aliás, esse ano aí foi tenso também, né? No futebol, presidente. Foi nervoso mesmo, né? Sou cônsul do Esporte Clube Internacional, né? Mas assim, com tantos problemas no legislativo, na vida profissional, pessoal, o futebol acaba sendo uma diversão, muitas vezes uma fonte de mais preocupação, então a gente não se dedica tanto. Tem que deixar, às vezes, de lado, né? Porque verdade. Sofrer com o Internacional também não tem jeito. Não, né? sem padrão. Sem padrão. Legal, 9